Tiago, capítulo 5, nós leremos do verso 7 até o verso 11. Estamos na NVI, certo? Hoje nós vamos ler na NVI. Ela tem uma tradução um pouco melhor do que a gente geralmente usa. O texto bíblico diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Esse texto de hoje está muito relacionado com o texto anterior. No texto anterior, domingo passado pela manhã, nós vimos como que os ricos geralmente oprimem os pobres. Não foi esse o foco da pregação, mas esse era o problema que a pregação resolveu, que o texto bíblico resolveu. E quando ele fala aqui que os irmãos deviam ser pacientes, é sobretudo pensando nesses irmãos pobres que compunham aquela igreja, que estavam sendo oprimidos, que estavam tendo dificuldades por causa da sociedade daquele período, daquele tempo. Naturalmente, o texto, quando fala sobre paciência, nos ensina sobre paciência, ele não está falando somente para você que, de alguma forma, está sendo injustiçado diante de um rico injusto. E pobre é por causa dessa injustiça do rico. A paciência aqui, ela se aplica a todos nós em todo contexto de sofrimento. Então, num primeiro contexto, essa paciência está relacionada a esses sofrimentos causados pela questão que nós trabalhamos anteriormente, mas, obviamente, o texto está nos ensinando sobre paciência em geral, a paciência que transcende esse contexto anterior. A verdade é que todos nós na vida sofremos, o sofrimento faz parte da vivência do ser humano. É por isso que lá em Efésios 6, o texto bíblico diz: se revistam da armadura de Deus, para que vocês estejam prontos para enfrentar o dia mau. O dia mau, ele chega para todos nós, através de uma provação econômica financeira, através de uma injustiça, através de uma enfermidade, através de uma decepção. Todos nós sofremos, todos nós temos que enfrentar o luto em algum momento. Então, se você está sofrendo, essa palavra é muito forte, muito poderosa para você nessa manhã. E se você não está sofrendo, preste bastante atenção, porque ela vai nos ensinar justamente como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento. É isso que o texto quer nos ensinar nessa manhã. Quero que você preste atenção comigo, quantas vezes a palavra paciência e o seu sinônimo no texto perseverança aparecem, e quantas vezes a alusão à volta de Jesus aparece. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Prosseguindo. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência mais uma vez. Versículo 8. Sejam também pacientes. Última parte, pois a vinda do Senhor está próxima. Aí a gente tem o finalzinho do verso 9, falando que o juiz já está à porta, terceira alusão à vinda de Jesus. E aí ele vai falar no verso 10, sobre o exemplo de paciência diante do sofrimento. E aí nós vamos para o verso 11, e lá no meio do versículo diz que aqueles profetas mostraram perseverança. E prossegue, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Então a palavra perseverança, a palavra paciência, ela aparece aqui praticamente em todos os versículos, e essa alusão à vinda do Senhor deixa muito claro para nós que esses são os dois grandes temas aqui do texto. Então, se a gente pudesse resumir de forma bem objetiva, bem simples, para todo mundo entender bem o que o texto está nos ensinando, o que o texto está propondo para nós é que nós devemos ter paciência no sofrimento, porque Jesus está vindo para trazer misericórdia e justiça.
É isso que o texto bíblico nos ensina nessa manhã. É isso que nós precisamos aprender, gravar no nosso coração, arquivar na nossa mente e aplicar nas nossas vidas. Nós devemos ter paciência em meio ao sofrimento. Nós lidamos diante do sofrimento com paciência. Essa é a nossa arma do coração diante do sofrimento que vem sobre nós, a paciência. E essa paciência é fundamentada nessa certeza de que Jesus está vindo para trazer misericórdia e justiça. Então o que nós queremos ensinar é isso, e é isso que eu quero provar para você aqui através do texto. Versículo 7, portanto, meus irmãos, sejam pacientes. Versículo 8, sejam também pacientes. Aqui, meus irmãos, a paciência, ela aparece como um imperativo, como um mandamento, como algo que você de fato precisa fazer. Na Bíblia, paciência aparece algumas vezes, por exemplo, em Gálatas, como algo que o Espírito Santo produz em nós diante de um relacionamento com Ele. Quando nós andamos no Espírito, quando nós vivemos no Espírito, a paciência é produzida em nós como fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22. Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 15, ela aparece como uma virtude, falando de Abraão ter alcançado as promessas porque teve paciência. Agora aqui, não é nem virtude e nem resultado da ação do Espírito Santo, é responsabilidade, é mandamento, é compromisso, é como você e eu decidimos lidar diante do sofrimento. Alguns se desesperam, outros reclamam e murmuram, outros colocam a culpa em quem aparecer pela frente, outros blasfemam contra Deus, outros saem da presença de Deus, outros afogam as suas mágoas e os seus sofrimentos nos pecados e sublimam aquele sofrimento de uma forma que Deus não deseja, através dos pecados. Mas a resposta dos servos e servas do Senhor é a paciência, é um mandamento para nós. Como que você geralmente reage diante do sofrimento? Eu fico nervoso, bravo, irritado, brigo fácil. Quem está mais perto sofre mais. Isso é o contrário da paciência. Como que você reage diante do sofrimento? Fica em crise, faz birra para com Deus, não ora mais, não lê a Bíblia? Como que você reage? Então Deus está nos convidando agora a ter uma postura diferente diante desse sofrimento que você está vivendo, ou talvez diante da provação que há de vir. Nós precisamos aprender a ter paciência, determinar, colocar isso no nosso coração, que é assim que nós vamos lidar, assim que nós vamos reagir. Agora, a grande questão é definir bem o que é paciência. Se nós precisamos ter paciência, né, o que é paciência na perspectiva bíblica? Uma tradução para essa palavra que aparece em outros textos bíblicos é longanimidade. Eu gosto muito dessa palavra, que não é uma palavra comum em português, mas a palavra paciência ela está muito desgastada, porque a gente usa muito no nosso idioma, e a palavra longanimidade nos ajuda a entender isso. A palavra longanimidade é a tradução mais literal desse termo, porque a ideia de paciência é uma pessoa que tem um longo ânimo, uma disposição longa, grande. Então ele está sofrendo, ele não acabou, desanimou, larga tudo, estou revoltado, vou mandar matar. Não, ele tem um longo ânimo, ele suporta, é distante, ele pode caminhar carregando aquele sofrimento mais algumas milhas, alguns quilômetros de distância. Essa é a ideia da paciência. A pessoa não larga tudo, joga tudo para o alto, chuta o balde, não. Ele consegue caminhar por longas distâncias, animado, disposto, um ânimo para cima, apesar do sofrimento. Isso é longanimidade, isso é paciência. Suportar a demora da resolução do seu conflito, tolerar o sofrimento e nunca se entregar. Isso é paciência bíblica. E é interessantíssimo, porque quando a gente analisa os textos da literatura grega, antes da Bíblia ser escrita, que é considerado o período do grego clássico,
a gente vai ler os filósofos, a literatura grega, a cultura helênica, nós não encontramos essa palavra paciência em nenhum lugar, em nenhum escrito clássico. Claro que existiam outras palavras que poderiam ser traduzidas como paciência, mas esse termo aqui, específico, que nós temos aqui em vários lugares no Novo Testamento, não existe no grego até a Bíblia. E depois que a Bíblia foi escrita, quando a gente pega os próximos documentos gregos, os próximos escritos dos outros séculos, até que o grego é superado efetivamente pelo latim, como a grande língua do mundo, pelo menos do mundo conhecido, né? A gente vê que essa palavra aparece pouquíssimas vezes. Isso é uma coisa muito bonita, porque essa paciência é uma virtude cristã, a ponto que outros autores não usavam esse termo. Esse é um termo para crente, para gente que ama Jesus, para gente que conhece a Deus. Esse tipo de paciência aqui só nós podemos ter. Essa virtude, esse poder, essa forma de lidar com o mundo, com o sofrimento, com a dor, só nós podemos ter. E a história e a literatura provam isso. Ao contrário, meus irmãos, a cultura grega achava que esse tipo de paciência deveria ser aniquilado. Isso era coisa de gente fraca. O que os gregos acreditavam é na postura firme e forte de se você está no sofrimento, você revida. Se você está no sofrimento, você parte para cima dele e resolve. Se necessário for, morre. Mas você não fica, você não caminha no sofrimento. É uma indisposição total e completa para o sofrimento. Enquanto que a perspectiva cristã é você abraçar aquilo como uma cruz e conseguir caminhar carregando aquele peso animado, disposto, sem deixar aquilo te vencer. Então a paciência é uma das maiores virtudes cristãs, é um mandamento para nós. E é interessante que no contexto imediato, o texto está falando desse sofrimento relacionado aos irmãos que estavam sofrendo porque estavam sendo explorados por homens ricos e injustos. Então, muitas vezes você sofre porque as pessoas cometem injustiças contra você. Muitas vezes você sofre porque alguém falou algo indevido, porque alguém agiu de forma indevida, porque alguém fez algo contra você. E isso gera sofrimento. Esse é o primeiro contexto de sofrimento aqui. Um sofrimento que é causado por alguém. Quando o Tiago escreve isso aqui, primeiramente, ele não está pensando em uma enfermidade que ocorreu de forma súbita, que ninguém é responsável por ela. Ele está falando de um sofrimento que alguém causou. E é interessante porque hoje, quando a gente escuta uma pregação como essa, é muito tranquilo a gente pensar, não, eu tenho que ter paciência diante da enfermidade. Agora, ter paciência porque eu estou sofrendo, porque alguém me fez sofrer, não. Eu vou revidar, vou partir para cima, eu vou resolver, eu vou me vingar. E essa paciência que está sendo proposta é paciência também para esse sofrimento que é causado pelo outro. E naturalmente, a gente pode até aplicar para esse contexto social. Tem gente que sofre por causa das injustiças do tempo presente. Tem gente que sofre efetivamente por causa das injustiças de como a nossa sociedade está organizada. Lidar com o INSS, por exemplo, é um sofrimento. É uma questão, é uma luta que eu sei que um dia eu vou enfrentar. Os mais jovens, mais sábios, não querem enfrentar ela, estão saindo do INSS. Mas todo mundo, você vê as pessoas ali na fila sofrendo. Ganhavam um salário digno e hoje não vale mais nada, porque aquilo se perdeu com o tempo. Isso é um sofrimento causado por um sistema injusto, por um sistema que não foi pensado, que não foi planejado, e você não tem culpa disso, isso vem, é muito próximo, esse sofrimento é o primeiro sofrimento que o texto está trabalhando, porque o texto aqui, os irmãos estavam sofrendo por isso, eram crentes, justos, fiéis, que perdoavam, iam trabalhar para homens maus, o que eles faziam? Não pagavam, porque o crente não vai fazer nada, o crente vai perdoar, esse é o contexto primeiro, e é assim. Por quê? Porque você vai entrar na justiça, você vai buscar os seus direitos, mas você não vai matar, você não vai fazer nada de mal, você vai agir sempre com justiça, sempre com dignidade,
sempre pensando em quem você é em Cristo Jesus, então os maus se aproveitam de nós, e a gente sofre, mas o nosso caminho para lidar com esse sofrimento é naturalmente recorrer nos caminhos justos e ter paciência. E claro que a gente pode também aplicar isso para os sofrimentos inúmeros que nos acometem na nossa caminhada cristã, como enfermidades e outras situações adversas. Nós precisamos ter paciência. Essa situação do coronavírus, por exemplo, como a maior parte das pessoas lidaram? Com medo, pânico. Alguns ficaram efetivamente enfermos emocionalmente por causa de uma ansiedade excessiva, ao passo que, se estivéssemos lidando, como a Escritura diz, com paciência, tudo bem, eu vou ficar em casa 3 semanas, 3 meses, é triste, é ruim, é difícil, mas eu vou ter paciência e eu vou prosseguir. E uma hora essa situação vai se findar. E eu vou sair dessa situação estável, saudável e vivo. Mas a gente viu pouca paciência e muitas outras atitudes totalmente contrárias ao que é proposta à Escritura. Então, como nós vimos, nós devemos ter paciência no sofrimento, porque Jesus está vindo para trazer misericórdia e justiça. Isso é muito interessante, porque o texto em nenhum momento ele propõe que você tenha paciência diante do sofrimento por uma questão utópica. Seja paciente porque você tem que ser paciente. Seja paciente porque você é igual a Deus, você é bom demais, você tem que ter paciente. Não, tem que ser paciente. O texto nos ensina que nós devemos ser pacientes porque Jesus está retornando. Isso é muito forte. Então ele diz aqui no verso 7, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso 9, a parte B, o juiz já está às portas. É interessante até porque é uma progressão. Ele diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vamos ser pacientes até Jesus voltar. Aí lá no verso 8 ele já diz, olha, a vinda do Senhor está próxima. E no verso 9 ele diz, o juiz já está às portas. Ele vai entrar. Há uma progressão bonita no texto, mostrando isso, que Jesus, irmãos, ele veio à terra como profetizado no Antigo Testamento, e há uma promessa que ele mesmo fez de retornar. E nós não acreditamos que ele volta uma vez e depois volta de novo. Ele volta uma vez só. E quando ele voltar, ele vem como um juiz que já está às portas. Ele vem para julgar todas as coisas. Ele vem para julgar o mundo. É o fim da história como nós conhecemos. E a entrada no estado da eternidade. E é interessante que ele vem como esse juiz para julgar todas as coisas. E essa é uma palavra de esperança para você que sofre. Porque, meus irmãos, é claro e simples, se Jesus, quando ele morre para te redimir, ele leva consigo, como está lá em Isaías 53, as suas enfermidades, as suas dores, mas você continua sofrendo, continua tendo enfermidade, isso é algo injusto, porque Cristo já pagou por isso, então isso é resolvido na eternidade. Quando Jesus vem como justo juiz, ele vai tirar toda enfermidade, ele vai tirar toda dor e sofrimento, porque ele já levou sobre ele, então tudo vai ser ajustado. Então esse juiz que vem para trazer justiça, é uma palavra de esperança para você que sofre, é uma palavra de esperança para você que está sofrendo na mão de homens ímpios, é uma palavra para você que está sofrendo injustamente. O juiz está vindo. Antes de ser uma palavra de condenação para os maus, é uma palavra de consolo para nós. E é interessante que esse Jesus que vem, ele não vem só como juiz, mas lá no final, a parte C do versículo 11, o texto bíblico diz, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E essa é uma palavra também de esperança para você que sofre. O Senhor está vindo. Ele está vindo porque Ele tem compaixão de você, Ele está vindo porque Ele tem misericórdia, Ele se levantou, Ele está às portas, Ele vai entrar para te socorrer, e muitas vezes a gente vai receber nessa terra, nessa vida, esse cuidado do Senhor, essa compaixão, essa misericórdia, esse milagre, essa bênção nessa terra, porque Ele é muito
misericordioso, cheio de compaixão. Mas nós não podemos nunca esperar do Senhor somente no tempo presente, mas sempre precisamos lembrar que o Senhor Jesus está retornando. Esse princípio, que é um dos pilares da Escritura, que Cristo Jesus está voltando, ele disse: assim como vocês viram, diz lá em Atos, os anjos dizem, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês vão de ver ele descendo, vindo novamente. E ele diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, todo olho o verá. Essa verdade tão esquecida nos nossos dias, ela precisa ser resgatada. E esse é o alimento da nossa esperança, e é isso que possibilita você ter paciência. Porque Jesus não está falando assim: olha, seja paciente, porque você tem que ser paciente. Seja paciente por quê? Porque se você está sofrendo de forma injusta, eu estou vindo para te socorrer. Não precisa se desesperar, não precisa murmurar, eu estou vindo para resolver todas as coisas. Por isso que a gente pode ter paciência, porque a justiça é certa. E isso é muito belo nesse texto, que a justiça e a misericórdia do Senhor, ela nos dá algo de concreto, para que a gente possa de fato termos paciência. Então, quando você diz, é difícil ter paciência, porque a dor é muito grande, e você tenta justificar sua reação equivocada, o texto bíblico nos silencia, dizendo: de forma nenhuma, você não tem direito de dar justificativas, é mandatário que você tenha paciência, porque a base da sua paciência é a certeza que Jesus vem com misericórdia e com justiça. Nós devemos ter paciência no sofrimento, porque Jesus está vindo para trazer misericórdia e justiça. E aí o texto vai nos dar 3 exemplos de paciência que nós devemos imitar. Primeiro é um exemplo agrícola, no verso 7. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até verem as chuvas do outono e da primavera. Nós estamos cada vez mais distantes da agricultura, nós somos uma sociedade cada vez mais urbana e nós, sobretudo, que não temos contato com agricultura nenhuma, nós que estamos aqui nessa vida urbana, sobretudo os mais jovens que nasceram nas cidades, eles não conseguem entender isso. Agora, aquele que teve contato com o homem do campo, aquele que talvez até nasceu nesse contexto agrícola, ele sabe que ele vai plantar e ele é totalmente dependente da chuva, e aqui a Bíblia traduz como a chuva do outono, a chuva da primavera, lá no original é a chuva que vem primeiro, a chuva que vem depois. A ideia é que dentro daquele contexto agrícola, dentro de alguma plantação específica, havia essa expectativa de uma chuva dentro daquele clima, que vinha num período, passava 6 meses, vinha, ou seja, no início da plantação, no final, para dar o fruto, enfim. Algo muito específico, mas a metáfora a gente consegue trazer para nós. Eu tenho lá no meu quintal um pé de limão doce e um pé de mexerica. Esse ano, a chuva da primavera atrasou muito. Então, eu tenho um pé com laranja e a mexerica, só umas bem pequenininhas, eu não sei se aquilo vai vingar. E meu pai, que é um entendedor desse universo, ele falou: esse ano você vai comer pouca mexerica, porque a chuva está atrasada. E é fato, não vem na hora certa. Então, é necessário que a gente tenha essa paciência, essa espera, e assim é o homem do campo, ele é refém daquela situação. A única coisa que ele pode fazer é esperar. E é isso que o texto está falando para nós. A única coisa que nós devemos fazer diante da injustiça, além de agir dentro dos caminhos justos e exigir o que é correto de forma justa e santa, o que te resta é a paciência. Não adianta murmurar, não adianta agir por meios corruptos. O segundo exemplo que ele dá é dos profetas, no verso 10, irmãos. Tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Nós estamos repletos de exemplos no Antigo e no Novo Testamento de homens e mulheres de Deus que morreram, que foram torturados, que sofreram. A gente vê um Jeremias que profetizava e ninguém ouvia. Em nenhum momento ele nega o nome do Senhor, ele tem paciência, ele vê as profecias que ele profetizou se cumprindo. Isso gera mais sofrimento porque era uma palavra de juízo e a gente precisa ter paciência. Então os profetas tiveram paciência, então nós podemos ter paciência também. E o terceiro exemplo que ele nos traz é o exemplo de Jó. Verso 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes, parte B. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó
e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Para quem não se lembra, ou para quem não conhece, Jó é um personagem do Antigo Testamento, que era um homem rico dentro do seu tempo, tinha muitos filhos, e de uma forma súbita, ele perde todas as riquezas e vê todos os seus filhos serem mortos, uma tragédia. E diante dessa dor, desse sofrimento, ele é comedido de uma enfermidade que trazia chagas sobre a sua pele, de forma que era algo que trazia também um estigma social, uma situação onde as pessoas não queriam ficar perto por causa do mau cheiro, por causa da aparência. Não era só a dor, mas era também a vergonha. Ele está diante do maior sofrimento relatado talvez no Antigo Testamento. Mas a gente vê um homem com paciência durante todo o processo, sendo encorajado por sua esposa a amaldiçoar a Deus e pedir a morte, tendo amigos que não compreendiam, e a gente vê esse homem com paciência. E a gente vê no fim da sua vida Deus se levantar em seu favor, ter misericórdia dele e restaurar toda a situação, trazendo a ele 2 vezes mais de tudo que ele tinha. Isso não é uma certeza que todos nós teremos 2 vezes mais do que tínhamos antes do sofrimento nessa terra, mas é uma certeza inequívoca que na eternidade nós não teremos 2 vezes mais, nós teremos eternamente mais. Então nós podemos ter paciência como Jó teve, e sabemos que a recompensa que Jó teve, a nossa recompensa com a vinda de Jesus, ela é muito maior. Então, depois desses 3 exemplos, eu queria ressaltar o versículo 11, quando ele diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Isso fica um pouco solto aqui no meio do texto, e eu quero pincelar, porque é muito interessante. Ele diz: olha, nós os apóstolos, nós que somos maduros espirituais, nós que estamos acostumados a sofrer por Cristo, nós consideramos essa capacidade de ter paciência em meio ao sofrimento como uma verdadeira felicidade. Aqui tem uma definição de felicidade muito profunda. Ele está dizendo, gente, felicidade não é ter tudo como você gostaria, não é ter tudo que você sonhou, não é ter tudo no devido lugar, como você acha que deveria estar no lugar. Ser feliz é ter a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando tudo está caindo ao seu redor. Ser feliz é ter a capacidade, um ânimo longo de não desistir, enquanto todo mundo desistiu. É continuar fiel ao Senhor, regozijando a esperança do retorno dEle, mesmo quando parece que a promessa está tardia. Então, ser feliz, biblicamente, não é ter tudo no seu devido lugar, mas é ter essa capacidade e optar por viver uma vida de que, ainda que os sofrimentos venham, nós viveremos com paciência, com serenidade, com ânimo longo, com a mesma disposição quando tudo está bem. Isso é felicidade bíblica. Concluindo, o que nós aprendemos nessa manhã é que nós devemos ter paciência no sofrimento, porque Jesus está vindo para trazer misericórdia e justiça. Paciência não é uma opção para nós, mas é uma virtude profundamente, tipicamente cristã, que é requerido de todos nós que nos identificamos com Cristo Jesus. Assim como Ele sofreu, nós ocasionalmente sofreremos, e assim como Ele teve paciência, como os profetas tiveram paciência, como o homem do campo tem paciência, como Jó teve paciência, nós somos chamados a termos paciência, e uma paciência que não é fundada em um budismo prático, onde você precisa ter paciência pela paciência. Não. Eu posso ter paciência porque alguém está vindo para resolver todas as coisas. Jesus está retornando e vai colocar todas as coisas no seu lugar. Então, alimentado por essa certeza, eu posso ter paciência. Eu não preciso lidar de forma equivocada diante do meu sofrimento. Eu não preciso murmurar, eu não preciso abandonar a minha fé. E eu finalizo com um desafio que está no texto, verso 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam o seu coração. A ideia é, mantenha o seu coração firme diante do sofrimento. Guarde o seu coração. Não desanime. Não abandone a Jesus Cristo.
Não duvide da bondade de Deus. O grande desafio no sofrimento é continuar crendo na bondade do Senhor, ainda que você não a veja de forma imediata. Guarde o seu coração, fortaleça o seu coração, faça reforço no seu coração para que ele possa ficar firme, para que ele possa ficar de pé. E tenha paciência. Essa é a receita para nós sairmos aprovados quando as provações e os sofrimentos vierem. Paciência. Jesus está vindo para resolver o seu problema. E muitas vezes não é só na parúcia, não é só no seu retorno naquele grande dia. Na maioria das vezes, o Senhor vem enquanto nós ainda estamos nessa terra. Deus é bom demais. Deus tem feito muitas coisas em nosso tempo. Deus tem nos livrado, Deus tem nos abençoado. Nós temos inúmeras testemunhas e motivações para sermos pacientes. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque temos inúmeros exemplos de paciência, como os profetas do passado, olhando para as coisas típicas da vida, como a agricultura, os grandes exemplos de paciência da Escritura, como Jó e o próprio Senhor Jesus. Muito obrigado porque temos exemplos também ao nosso redor, irmãos e irmãs que são verdadeiros heróis e heroínas da fé, como nossa irmã Luciana, nossa irmã Elbe, irmão Santos, irmão Wagner, irmão Leonardo, e tantos outros, Senhor, no nosso meio, que diante de dor e sofrimento não têm negado o Teu nome, Senhor, mas têm estado cheios de paciência, essa certeza do Teu retorno, Senhor. Nos ajuda também, ajusta os nossos corações, tira a ansiedade, o medo, a dor, o pânico, o desespero, a murmuração, a reclamação, nos dá paciência, nos dá um ânimo longo, nos ajuda a lidar com dores e sofrimentos da forma correta, de uma forma que agrada ao Senhor. E não nos deixe esquecer, Senhor, abra os nossos olhos, nosso entendimento, para essa grande promessa do seu retorno. Maranata, Senhor, vem, Jesus, nós aguardamos o Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós queremos Te encontrar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém.